Era uma vez, com essa introdução, essa pequena frase que com certeza tem continuação, vamos dar início à nossa aula de português do primeiro dia de setembro, meus amores, do segundo ano. Vamos começar os nossos estudos sobre contos de fadas. Para isso, localizem no nosso material Caderno do Aluno Segundo Ano, terceiro bimestre, as páginas 44, 45, 46 e 47. Os nossos estudos fazem parte do bloco 2 e vamos estar dando início a uma sequência de aulas muito legais para aprender tudo sobre esse gênero, realizar leituras, interpretações, ilustrações. Então eu espero que vocês se dediquem bastante nesse mês para compreender tudo que esse gênero tão lindo, tão mágico tem a nos ensinar. Então vamos começar? Aula 1. Conta um conto para mim? Veja esta capa de livro. Vamos perceber que capa belíssima. Quantas ilustrações, quantos desenhos nos fazem lembrar de tantos contos de fada. O livro abaixo tem como título Meu Primeiro Livro de Contos de Fadas. Ele foi registrado por Mary Hoffman e também foi ilustrado por Julie Corey. Então, tia, mas ele foi registrado, não foi ela que escreveu? Então, crianças, os contos de fadas, todas essas histórias que nós escutamos de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, são histórias tão antigas que elas são passadas de geração a geração. Então tenho certeza que a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, todos conhecem essas histórias. Por isso elas apresentam vários e vários escritores que contam, que ilustram a história de forma diferente, tá bom? Dependendo do público. Só para começar essa introdução, certo? Aqui nessa página vocês irão escrever apenas o título. Meu primeiro livro de contos de fadas. É o título do livro apresentado. Vamos seguir adiante. Você sabe o que são contos de fadas? Conhece alguns deles? E então, meus amores, tenho certeza que vocês já ouviram falar. Mas vocês sabem o que são contos de fadas? Respondam sim ou não, certo? E vocês irão escrever à frente aqueles que vocês conhecem. Escrevam o nome de quem registrou os contos desse livro. Só voltar lá à página anterior, certo? E escrever o nome daquela escritora. Na capa do livro há ilustrações que remetem, que lembram algumas histórias. Quais delas você conhece? Então você vai observar agora atentamente as imagens do livro e vai perceber qual história a ilustração está apresentando, certo? E após responderem essas perguntas bem iniciais, nós vamos só relembrar alguns personagens de contos de fada que estão nessas imagens abaixo. Vamos para o praticando. No praticando, esta atividade em que vocês fariam em grupos, vocês irão fazer em casa como uma atividade opcional e gravar para a tia. Se você aí na sua casa tem um livro de contos de fada, aqueles fininhos, geralmente as mamães compram para os filhos iniciarem a leitura, aqueles livrinhos fininhos de contos, ou então se você tem um livro em PDF, então você irá gravar um vídeo, certo? Apresentando o seu livro. Você irá ler a pergunta, certo? E
dizer a resposta em seguida. Então, a pergunta da letrinha A: qual o título do livro que você escolheu? Você irá apresentar no vídeo. Será que o título já traz pistas do que vamos encontrar na história? Então, será que pelo título nós já vamos ter ideia, já vamos saber sobre o que a história se trata? Qual o personagem? O que acontece nessa história? C. Você vai explorar, apresentar as imagens da capa e a contracapa, se tiver, do seu livro escolhido. Então, você mostra o que escolheu, diz o título e mostra a capa, dizendo quais são seus elementos, tudo que está sendo mostrado, certo? E o que as imagens revelam sobre o livro. Há alguma informação que despertou a curiosidade? Então, quando você foi ler esse livro, escolher, teve algo nas imagens que te fez decidir? Tia, é esse aqui mesmo que eu quero ler, fiquei curiosa. Então, essa atividade vocês irão fazer como complemento, certo? Opcional. Espero muito que vocês façam, estou ansiosa para receber os vídeos de vocês apresentando o conto de fadas. Vamos continuar no Retomando. Vamos ver o quanto você conhece sobre contos de fadas? Responda as questões do desafio com o nome de pelo menos um conto de fadas, tá bom? As perguntas farão vocês lembrarem de contos de fadas bem conhecidos e vocês estarão respondendo cada uma com pelo menos um conto. Letra A. Quais histórias têm madrastas cruéis? Então, só para dar um exemplo, a Branca de Neve, que tinha a madrasta, que era uma bruxa, a Cinderela, a madrasta que se casou com seu pai e após ele morrer, colocou ela para trabalhar em sua casa sem parar. Então, vocês irão escrever em quais histórias tem cada uma dessas coisas, certo? Letra B. Qual história tem uma deliciosa casa feita de doces? Essa é muito fácil. Em quais histórias tem príncipes e princesas? Em qual história uma bruxa entrega uma maçã envenenada a uma princesa? E em qual história tem feijões mágicos? Continuando, quais histórias têm um lobo mau? E o que já sabemos sobre contos de fadas? Vocês irão responder todas essas perguntas, certo? E após, aqui no final, escrever o que você já sabe sobre contos de fadas. Essa foi apenas a introdução dos nossos estudos. Na próxima aula vamos dar continuidade, lembrando que a nossa atividade se encerra aqui, ó. A aula 2 é para a próxima aula, então não façam essa questão. Dúvidas, meus amores, é só chamar. Beijos e vamos para a nossa aulinha de história.